é um dos princípios fundamentais do espiritismo, a comunicação entre os espíritos. Nós estamos nessa época, não é? E aqui a gente vê, lá, coloca aqui o livro, nós temos certeza que é do Espírito de Emmanuel. Foi publicado pela FEB em 1939. Então vejamos que é uma obra que já tem quanto tempo? Um monte de anos, né? Dezenas de anos. Alguém vai fizer a conta aí? Não deu muito tempo. 72 anos. Não é? Papai, você está com 80? Pois é, com 80. Então, o senhor tinha 8 anos e esse livro foi publicado. Olha que interessante. Não é? É uma obra realmente significativa, não é? Conta o quê? Os principais fatos da vida desse senador, que era um espírito orgulhoso. Então, era um indivíduo orgulhoso, que é o Fulvio Mendes, não é? Teria sido uma das encarnações desse autor espiritual, né? Uma vez que teria, né? Está no pretérito subjuntivo, não é isso? No pretérito futuro, não é? Então está colocando como se fosse, seria. No nosso caso aqui, a gente tem certeza que foi, porque nós acreditamos nisso. Aqui tem uma série de fatos que são relatados, dentre eles, um dos mais tocantes que nós vamos ver no trecho, que é exatamente esse encontro do senador romano com Jesus. Que é emocionante. O milagre da cura de sua filha, veja a expressão milagre ali, que eu vou colocar desse jeito lá no Império. Ou seja, como que é o nome da filha mesmo, segundo, né? Lázaro? Que legal. Como é o nome da esposa? Lívia. O pessoal está afiado, hein? Estudado, hein? Muito bem. Então, Flávia foi curada por Jesus. Não é? E, exatamente, ela era ranceniana, ela tinha ranceníase, a lepra, não é? E também foi a conversão de Lívia, a esposa do senador, ao cristianismo. São os principais fatos do livro, desse romance de Emmanuel, que tem uma série de informações preciosas. Então, uma informação para a gente. No século XX, ou século passado, não faz 100 anos não. Apenas 11 anos que a gente dobrou aí, né? Esse século XXI. Mas em 1999, o Instituto Candeias fez uma pesquisa entre alguns estudiosos para saber quais eram os principais livros espíritas do século XX. Então não entrou toda a parte da codificação, né, Valdir? Só foi realmente do século XX. Vários livros foram eleitos, foram os 10 principais. O primeiro qual foi? Nosso Lar. Começa com ele, não, Nosso Lar. Então foi Nosso Lar. E o há 2.000 anos escreve nessa relação entre os 10 livros principais do século XX. Só para a gente ver a importância dessa obra. Aqui nós temos uma capa antiga do livro, para que a gente conheça. A primeira edição tinha essa capa. Essa edição ali não é propriamente a primeira, é a 7ª edição, que nós digitalizamos porque traz ali umas curiosidades. Tem uma letra ali fazendo uma dedicação. Você sabe o que é essa letra? É do Chico. Olha que letra linda. Do Chico Xavier. Alguém pode ver o que está escrito ali? Dá para ler? Não dá? Ao caro construiu com uma profunda amizade e imensa gratidão de todos os dias. Chico Leopoldo, 14/10 de 58. 1958, eu tinha menos 8 anos, e fazia essa dedicatória ao Antônio de Freitas. Antônio de Freitas foi presidente da FEB. Eles se correspondiam e foi Manuel o grande impulsionador da obra do Chico, quando surgiu o departamento editorial da FEB. Então a gente vê que a FEB publicou as obras do Chico. Chico, quando desencarnou, tinha 412 livros. A FEB publicou 88 deles. Desses 412. Hoje já chegou a 450. O pessoal está falando do livro do Chico aí até hoje. Ao primeiro tem um livro que surge, né? Que ainda é do Chico. Porque Chico é imortal. Sempre a gente vai ter alguma coisa mais para falar sobre o Chico, né? Então a gente vê essa 7ª edição e essa dedicatória do Chico.
É uma obra, uma capa mais antiga. E aqui a gente tem, há 2000 anos, né? Já uma capa que ficou durante muito tempo essa usina, e agora a capa mais recente, depois que o livro foi reformatado, repaginado, só na sua cópia de apresentação. Então tem esse tamanho médio aqui e tem um tamanho especial, né, que é um pouquinho maior. Mas a capa é essa daí, só para a gente conhecer. E aqui nós temos a imagem do Coliseu Romano, onde aconteceram aqueles espetáculos dantescos, né? Tanta violência, tanta pena de morte, né? E os primeiros cristãos eram devorados pelas feras circenses. Era um espetáculo para as pessoas verem, né? Uma coisa absurda. Hoje a gente tem outro tipo de espetáculo, aí que a gente tem que tomar cuidado também, né? Impressionante. Mas, aqui para a gente mostrar, esse Coliseu está preservado até hoje, não legalmente, mas uma imagem assim que é mais recente, né? Então, há ruínas desse Coliseu em Roma, e a gente vê como é interessante. Quantas coisas não aconteceram? Aquele filme Gladiador, já assistiram o Gladiador? Mostra muito, né? Esse momento todo. Inclusive a cena inicial e final do filme é uma coisa tocante, porque estava numa espécie de desprendimento. É como se ele estivesse no plano espiritual. Ele queria voltar para ter família, a esposa, os filhos. E acaba não conseguindo, ele desencarna, mas ele teve um encontro espiritual com ele, com a família. Coisa muito bonita. E era exatamente nessa época aí, desses espetáculos. E Emmanuel contextualiza exatamente essa parte toda da vivência, das dificuldades, do trabalho que era realizado pelos primeiros cristãos. Bom, encontro com Jesus. Antes do encontro com Jesus, eu queria colocar uma parte que é muito conhecida que virou música, porque já era música desde o início. Quem vai saber me dizer? Aula Gênero de Minha Alma. Está na página 74 dessa edição. Vocês sabem como aconteceu isso? Lívia, a esposa de Públio Lentulus, senador, ela começou a ser acusada de praticamente tivesse o traído. E ela, uma alma purificada, uma mulher nobre, digna, ela se sente, evidentemente, na sua intimidade, assim, triste com isso. E quando ele vem e revela essa situação, que foi através do Chico, através de maledicência, que ele ficou sabendo disso, que uma outra mulher chegou e falou isso para ele, que a sua esposa estaria, as coisas todas. Não é? Lívia, então, muito conduída disso, toma as mãos do seu esposo, o conduz até um ambiente um pouco mais externo e se coloca diante de uma harpa. Você já viu uma harpa? Conhece uma harpa? A harpa a gente só vê hoje em dia quando tem, né, algum, né, alguma apresentação assim, aquela música mais espanhola, né? Muito bonito. E Lívia toca a harpa e canta a música. E começa assim: alma gêmea da minha alma. Sabe tocar? Flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da vida. É um poema, né? Um poema maravilhoso. Quando eu errava no mundo, triste e só no meu caminho, chegaste devagarinho e encheste-me o coração. Vinhas na bênção dos deuses, eles acreditavam em Deus na época. Era o paganismo. Antes do cristianismo, nós tínhamos o quê? Paganismo. Toda aquela mitologia grega é baseada na crença dos diversos deuses. Então, tem a mitologia grega que coloca tudo isso. Qual é o principal deus? Acaba com Deus mesmo. Zeus. Por que Zeus era o principal deus? Porque ele havia dominado Cronos, que é o deus do tempo. Não é? E aí, quem estuda um pouquinho de mitologia, vê como é curioso isso. Esses deuses que tinham vontades próprias, que castigavam os outros, né? É muito interessante. E a questão disso é o paganismo. Era a ideia de vários deuses. Era o politeísmo. Quando Moisés vem 1500 anos antes de Jesus, pela revelação dos espíritos superiores, no Monte Tabor ele recebe os 10 mandamentos em tábuas de
demografia, escrita direta, através do fogo que queimou a pedra. Moisés, quando desce do monte, ele estava só no Espírito, e transmitia aquela mensagem, que alguns entenderam que fosse propriamente Deus, outros sabem que são outros intermediários. Ele desce do monte, e aí vê o povo adorando o bezerro de ouro, porque era ideia das imagens, não paganismo. Ele fica nervoso, quebra as tábuas, e depois Deus tem que mandar as pedras de volta para ele. Ele recebeu todos os seus mandamentos que constar na Bíblia, não é? E aí então ele recebe novamente, e numa atitude nervosa ele acaba, antes ele quebrou as tábuas, depois recebeu de novo, e resolveu fazer uma limpeza no povo, né? E aí ele acabou matando várias pessoas. Quando volta como Elias, depois como João Batista, para poder resgatar. Interessante, não é? Aí ele resgata aqui. Mas ele recebe os 10 mandamentos, cujo foco espiritual principal qual é? O monoteísmo. A ideia de um Deus único. Não é? Ele tem que acreditar em vários deuses, tem Moisés trazer a ideia de um Deus único. Então, linha da bênção dos deuses, na divina claridade, percebe a felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque eu sou tua esperança, como és todo o meu amor. Bonito, né? É um gesto, veja, de realmente uma alma que tinha todo esse amor para com o esposo. E ela transmite isso com tranquilidade, com serenidade, não é? E a gente vê como é interessante. Então, alma gêmea de minha alma, de líder para público, harpa harmoniosa como se fosse uma melodia apunhalada. Porque ela estava se sentindo, dentro dela, se sentia chateada, porque ela tinha sido acusada de traição. Então, como se ela tivesse sido apunhalada por trás. Não é? E a gente vê como isso é difícil. E ela conseguiu superar isso. Agora, como é que aconteceu essa questão do encontro de Jesus? O encontro do senador com Jesus. A filha estava doente. A filha é Flávia. Flávia estava vomitada. Estava recebida, né? Como você diz, estava leprosa. Aí, tanto a esposa, que é Lívia, como uma serva, praticamente uma escrava, o nome Ana, intercediam pela menina, sempre ali próximo dela para que ela fosse curada. E ficam sabendo da existência desse Nazareno, que estava fazendo milagres. Elas então recorrem, essa Ana já estava convertida ao Espírito. E depois Flávia vai ser convertida, após a cura da filha. Essa cura ocorre exatamente no encontro do senador com Jesus. Depois de muita relutância, de muita resistência, ele aceita ir ao encontro de Jesus. Só que o que acontece? Qual o horário que ele vai? Qual o horário? Noite. Ele já vai à noitinha. E veja como é narrada nessa obra essa história do encontro. E vale a pena a gente rememorar para aqueles que já lemos há algum tempo e para aqueles que não lemos ainda, a gente vai ter oportunidade. Diz assim Emmanuel: foi nesse instante que, com o espírito como se estivesse sob um inverno estranho e suave magnetismo. Eu vou pedir para que nesse instante todos nós nos imaginemos neste cenário, como se estivéssemos indo ao encontro de Jesus. O suave magnetismo, ouviu passos brandos de alguém que buscava aquele sítio. Estava nas paragens, no local mais tranquilo, um pouco afastado. O senador foi atravessando, assim, foi distanciando-se do povo, chegou no local calmo, estava só,
De repente, então, ele sente esse movimento, um magnetismo extraordinário. Diante de seus olhos ansiosos, imaginemos a cena, nós todos estamos nesse sítio. Destacar a personalidade inconfundível e única. Uma personalidade inconfundível, única. Tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos profundamente misericordiosos uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam em amplo semblante compassivo, como se fossem fios castanhos, levemente dourados por luz desconhecida. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia, irradiava da sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. Imaginemos nesse sítio, diante dessa figura única, ímpar, extraordinária, com esse magnetismo suave, mas com essa firmeza enérgica, nos atraindo para si, com seu olhar penetrante, olhando para a nossa alma. Públio Lentulus não teve dificuldade em identificar aquela criatura impressionante. Mas o seu coração